Olá, sejam muito bem-vindos a mais um módulo da nossa disciplina Princípios Metabólicos, Nutricionais e de Treinamentos Aplicados. Eu sou a nutricionista Nádia Carvalho e sigo com você nessa jornada. Nos encontros anteriores, falamos sobre os principais nutrientes energéticos, carboidratos, proteínas e lipídios, e também sobre algumas vias energéticas utilizadas durante o exercício. Agora, chegou o momento de expandirmos mais ainda o nosso olhar. No nosso módulo 4, vamos abordar efeitos da suplementação vitamínica e mineral no desempenho do exercício. Vamos entender como as vitaminas e minerais atuam como cofatores essenciais em reações metabólicas, como elas influenciam o equilíbrio hidroeletrolítico e também a contração muscular, a produção de energia e a recuperação. Também vamos discutir quando a suplementação é realmente necessária, quais os riscos da deficiência ou do seu excesso, e o que a ciência mostra sobre performance e saúde. Então, esse módulo é essencial para quem deseja entender a real função dos micronutrientes no rendimento físico. Prepare aí seu material e vem comigo para mais uma aula. Vamos começar. Vamos falar logo sobre o exercício físico e Krav Maga. Vamos contextualizar, né, esse tema. O Krav Maga ele se caracteriza, como você já sabe, como um sistema de defesa pessoal. E esse sistema de defesa pessoal, ele demanda o quê? Alto desempenho físico, com exposição muscular, resistência anaeróbica e aeróbica, metabolismo energético intenso durante os treinos, necessidade de recuperação rápida entre as sessões e risco elevado de microlesões musculares e fadiga acumulada, né? Segundo o nosso autor Andrade, né, 2024. O treinamento de alta intensidade do Krav Maga gera estresse oxidativo significativo, aumentando com isso a necessidade de um suporte nutricional adequado. Então, esse treinamento ele é muito intenso, ele é anaeróbio e aeróbio. Então, ele tem uma parte que ele precisa do oxigênio e tem exercícios que não precisa do oxigênio. Então, ele conjuga os dois tipos, por isso ele requer uma dieta balanceada. E quando é possível, a gente faz também a suplementação, que é o que a gente vai estudar aqui nesse módulo 4. Vamos falar sobre a importância da nutrição no desempenho esportivo? Fornecimento de energia. A otimização do metabolismo energético para sustentar a intensidade e volume do treino adequados, por isso eu preciso de um percentual legal de carboidratos, eu preciso de um percentual bom de gordura para poder eu conseguir esse fornecimento de energia durante todo o meu treino. Sobre a recuperação muscular, é a restauração de tecidos danificados e a redução do tempo de recuperação entre sessão de treino, isso é o ideal, né? Quem não quer se recuperar em menor espaço de tempo? Mas quem não tem uma dieta balanceada não vai se recuperar do jeito que espera. A adaptação ao treinamento, nós já falamos no módulo 3 sobre essa adaptação que todo organismo faz nas pessoas que treinam constantemente, não são naquelas que ficam falhando o tempo todo. Então, o nosso corpo ele se adapta também ao treinamento e faz os ajustes internos. Suporta as adaptações estruturais e funcionais induzidas pelo exercício físico intenso e o nosso sistema imunológico, que é a manutenção da imunidade durante períodos de alto estresse físico e metabólico. Então, a nutrição, ela age da seguinte forma, né? Nesses 4 aspectos aí, no fornecimento de energia, na recuperação muscular, na adaptação ao treinamento e no sistema de defesa, que é o sistema imunológico. E a suplementação vitamínica e mineral, por isso, pode complementar uma dieta já balanceada, corrigindo as deficiências e otimizando o desempenho quando necessário. Então não basta só, não como direito, eu gosto de fast food, eu como fora de hora, mas eu quero suplementar. Gente, não vai resolver. A suplementação só resolve quando você já tem também uma alimentação boa, quando você já tem uma alimentação saudável, tá? Não é para tampar buracos. Vamos falar agora das vitaminas e os minerais, tá? Vamos conceituar o que são essas vitaminas, para que elas servem e o que são os minerais.
Vitaminas, são vitaminas e minerais, são micronutrientes. Eu acho que eu já falei em alguma das aulas, acho que a aula 2 de proteínas, que eu especifiquei que os macronutrientes é carboidrato, proteína e gorduras, lipídios, e os micronutrientes são vitaminas e minerais. Pois bem, então as vitaminas são esses compostos orgânicos essenciais que atuam onde? Como cofatores enzimáticos em reações metabólicas. Então, todo o nosso metabolismo ele vai precisar de vitaminas. Só para vocês terem ideia, tem reações dentro do corpo da gente que precisa da vitamina B12. Especificamente, se não tiver, aquela reação não vai acontecer da forma que deveria. Se não tiver o magnésio, se não tiver o potássio. Então, tem micronutrientes específicos que eles precisam agir, que eles participam especificamente naquelas vias. E se não tiver, desanda tudo. E aí que gera as doenças no nosso corpo, porque você fica sobrecarregando, sobrecarregando, sobrecarregando. E uma hora o organismo não suporta, não aguenta. Também as vitaminas, elas funcionam como antioxidante contra danos celulares, porque nós temos vitaminas antioxidantes, que previnem a oxidação, o envelhecimento das nossas células, do nosso corpo, do nosso organismo. Funcionam também como reguladores da expressão gênica. E a gente tem uma classificação, que são as hidrossolúveis, que elas se misturam com a água, e temos também as lipossolúveis, que elas só se misturam com as gorduras. Então, as gorduras é que levam as vitaminas lipossolúveis, que são 4. A, D, E, K. A gente, para ficar mais fácil de decorar, queda, K, E, D, A. Né? São as 4 vitaminas que quem carrega ela pelo corpo são as gorduras. Olha, mais uma vez, o papel das gorduras dentro do nosso organismo. Mas das gorduras saudáveis, das gorduras boas. As insaturadas, que a gente aprendeu lá no módulo 3. E as hidrossolúveis são as do complexo B, que aí tem B1, B2, B3, B4, B5, B6, tá? E a vitamina C. Minerais. Essas são as principais de maior relevância aqui para o exercício, tá bom? Mas existem outras vitaminas também. Existe a vitamina K, existe a vitamina E, e a gente vai falar também delas aqui. Vamos falar aqui sobre a vitamina E. Minerais. São elementos inorgânicos que desempenham funções como os componentes estruturais, ossos e dentes, regulação da contração muscular, condução nervosa, equilíbrio ácido-base e transporte de oxigênio. Vamos adiante. Vamos agora falar sobre o papel das vitaminas do complexo B no exercício. Eu destaquei aqui 3 principais, porque são muitas, né? Então, mas tem sempre umas que participam mais. Por exemplo, tiamina, que é a vitamina B1. Qual é o papel dela ali dentro do nosso organismo para nós? Por que é importante? Porque ela é fundamental para o metabolismo dos carboidratos e a produção de energia. Estudos mostram redução no desempenho quando há uma deficiência, especialmente em exercício de alta intensidade. Então, quem pratica uma intensidade muito elevada por longos períodos, é interessante. E a um nutricionista, a gente pode prescrever, solicitar a prescrição dessa vitamina e a gente pode fazer a dosagem de muitas outras, tá? E dos minerais também. Ou mesmo o médico pode estar solicitando. Ou um dermatologista, tá? Mas é sempre importante a gente estar solicitando, principalmente quando a gente faz esse tipo de exercício. E como o de vocês, ainda mais que é anaeróbio e aeróbio, né? É bem intenso. A riboflavina, que é a B2, participa do metabolismo energético como cofator de enzimas oxidativas. Sua deficiência está associada à fadiga precoce e baixa capacidade aeróbica. Então, as pessoas não conseguem praticar bem se tiver muito abaixo a B2. Tá? Ela fadiga muito rápido, então ela não consegue usar muito bem o oxigênio também. Então, isso tudo faz com que ela não tenha um bom rendimento, não consiga nem completar o treino, já está esbaforido, digamos assim. A niacina, que é a vitamina B3, onde é que ela participa? Ela é um componente essencial de coenzimas envolvidas em mais de 200 reações metabólicas. Vejam só, mais de 200 reações a B3 participa. Fundamental para o metabolismo energético durante exercícios intensos. Então, todas as 3 participam, né, do metabolismo energético, algumas mais diretamente, outras menos. Mas vocês estão vendo a importância que tem essas primeiras vitaminas aí do nosso complexo B.
que age diretamente nos ajudando no exercício. Vitamina C é uma vitamina antioxidante que melhora a nossa imunidade, tá? A vitamina C, tem pessoas que só querem utilizá-la quando já estão doentes. E as vitaminas e minerais, elas são para nos proteger antes da doença, antes da gente ter o problema. Então, ela fortalece o nosso sistema antes, nos prepara para que, se você tiver alguma gripe, por exemplo, um resfriado, ele seja menos intenso, ele venha mais fraco, mas não é ela que cura, tá? Não é a vitamina que cura. Ali não, vitamina não é um remédio. Todas as vitaminas e minerais, eles são para fortalecer o nosso sistema de defesa, mas para prevenir. A gente deve usar antes que o negócio ocorra. Funções no exercício da vitamina C. Neutraliza radicais livres produzidos durante exercícios intensos. Quem pratica muito esporte, quem pratica até mesmo corrida caminhada por longo período, fabrica mais, já foi comprovado cientificamente, que fabrica mais radicais livres. E os radicais livres são substâncias que envelhecem o nosso corpo, que atacam as nossas células e podem até causar CA. Pode até causar algumas outras doenças também. Então, eu tenho que combater isso. O meu corpo, ele precisa de radicais livres, mas uma certa quantidade. Quando eu já faço, já sou mais extremo, eu já quero, sabe, eu já faço muita atividade, eu faço de manhã, eu faço de noite. Isso não é tão saudável. Primeiro, porque o corpo não descansa. Segundo, porque ele vai gerar mais radicais livres, o que faz o envelhecimento das nossas células ocorrer mais depressa. Tá bom? A vitamina C, ela é essencial para a síntese do colágeno e do tecido conjuntivo, então para a gente ter uma pele mais firme, tá? Então eu preciso da vitamina C. Melhora a absorção do ferro não M. Olha só, ferro não M. Nossa, Nádia, eu só achava que existia um ferro. O que é ferro? Não, existe o ferro M e o ferro não M. E o engraçado é que o ferro não M, ele está presente no feijão. Então, muitas pessoas, quando estão com anemia, a gente ouve muita mãe da gente falar quando a gente é pequeno, come feijão, que é para anemia. Só que o feijão por si só, aquele ferro, ele não entra no nosso sangue. Ele não entra no nosso sangue. Ele precisa da vitamina C para ser convertido no ferro M e assim a gente conseguir absorver esse ferro. Então não adianta nada ferro sem vitamina C. Então, por isso é o ideal você consumir o feijão ou até algum ferro do reino vegetal, todos eles vão precisar da vitamina C para ser convertido em ferro M para o nosso corpo conseguir ser absorvido, tá? Então lembre-se sempre disso. Não adianta se entupir de feijão, não. Importante também a vitamina C para a função imunológica, defesa contra infecções, né? Que é o sistema de defesa da gente. Eu já falei isso várias vezes, mas quanto mais a gente fala, mais a gente aprende. Então, eu vou tornar o meu sistema de defesa mais elevado. Então, não é à toa, não vai ser qualquer gripezinha que eu vou pegar, porque eu estou com minha resistência ótima. Principalmente quando está conjugado com alguns outros minerais, como o zinco. Vamos lá. Quais são as evidências que a gente tem para o Krav Maga? Os estudos indicam que doses entre 500 a 1000 miligramas dia podem reduzir o dano muscular e melhorar a recuperação após treinamentos intensos, especialmente em períodos de alta carga de treino. Tá bom? Então é bom fazer um hemograma, porque no hemograma já tem lá a quantidade e pode solicitar também a dosagem de ferro sérico, que aí o ferro sérico vai dizer realmente como é que está a sua reserva. Existe a sua reserva de ferro, porque se precisar de ferro, você vai conjugar aí com a vitamina C, entendeu? A gente está falando aqui de vitamina C, mas já a gente vai falar de ferro. Mas como os dois, às vezes, um precisa do outro, né, para ser convertido, por isso eu dei essa parada para explicar aqui sobre o ferro. Então, a gente precisa de 500 a 1000 miligramas de vitamina C dia para ajudar a fortalecer o nosso sistema de defesa e a gente não pegar qualquer doença à toa. E aí vocês podem estar voltando aqui para o assunto do exame bioquímico, vocês podem estar solicitando um hemograma para saber como é que está a questão do ferro. Porque se precisar caprichar mais ainda na vitamina C para melhorar uma anemia, vocês já sabem, nossa, estou bem anêmico, minha taxa está baixa, tudo, vou já pegar aqui a vitamina C, que também vai ajudar no treino de vocês. Tá bom? Então, quem está sentindo alguma coisa aí com o treino, quem está se sentindo fraco, acha que está adoecendo com facilidade, investe aí na vitamina C. E aí tem as fontes alimentares da vitamina C, assim como tem também da suplementação.
Vamos falar sobre vitamina E, que serve para proteção muscular e sistema imunológico também. É um antioxidante lipossolúvel, então a gente tem um antioxidante, que é a vitamina C, que é hidrossolúvel, que se mistura com água. E a gente também tem um antioxidante lipossolúvel, tá? Que ele já gosta das gorduras. E aí, o que acontece? Protege as membranas celulares contra danos oxidativos, especialmente importantes em exercício de alta intensidade, como os realizados no Krav Maga. Outra função da vitamina E é a prevenção de lesão muscular. Os estudos mostram redução de biomarcadores de lesão muscular após a suplementação com vitamina E. Por exemplo, quando a gente suplementa 400 UI dia em atletas de combate, a gente já nota uma redução dos biomarcadores de lesão. E também ela atua na recuperação aprimorada. McArdle destacou que a combinação de vitamina E e C pode acelerar a recuperação e reduzir a dor muscular tardia após exercícios excêntricos intensos, tá? Então, esse é o papel da vitamina E. Vamos falar da vitamina D? Ajuda a ter força, né? Ajuda na massa magra e ajuda na recuperação, além da saúde óssea. A vitamina D, ela tem receptores em células musculares e desempenha papel crucial no desempenho atlético. Quais são as funções dentro do nosso organismo? Propriamente para quem pratica exercício, ela vai ajudar no aumento da força muscular e na potência, vai melhorar a função neuromuscular, vai ajudar a reduzir o tempo de recuperação, então você vai se recuperar bem mais rápido quando seus níveis de vitamina D estão adequados, e também ajuda na otimização da composição corporal. Os estudos com atletas de combate mostram que níveis séricos acima de 50 nanogramas por ml estão associados a melhor desempenho em teste de potência e agilidade, qualidades essenciais, como vocês sabem, para os praticantes de Krav Maga. E olha só, quando a gente vai fazer uma dosagem de vitamina D, como é que está a população? Níveis de 18, 29, 30. Você já fez a dosagem esse ano de vitamina D? Peça para o seu médico. Peça, ela é essencial para a vida. Para a vida. Quem tem vitamina D de 8, de 7, com certeza está sofrendo de ansiedade. Pode estar com um estado assim meio também depressivo. Porque uma baixa de vitamina D prejudica demais a imunidade. E causa, né, pode também causar, segundo alguns estudos, depressão. Então, veja sua dosagem de vitamina D. E vocês estão vendo que ela ajuda tanto nessa questão da massa magra e da recuperação, como também na nossa saúde óssea. E no nosso sistema como um todo. Porque ela afeta até, né, nossa ansiedade, afeta até essa parte da doença, de atrair alguma doença, porque o nosso sistema de defesa vai lá para baixo. Você já deve ter ouvido falar que na Covid, quem adquiriu as formas mais graves de Covid estava com a vitamina D lá embaixo. Existem estudos que comprovam isso. Então, vocês já sabem, estando acima de 50 é o ideal para a gente que treina, tá bom? Se tiver 30, não tá bom. Lá na dosagem, quando a gente pega o resultado, tem assim, até 20, a pessoa é aceitável, acima de 30 é normal, né? Até 30, né? De 20 a 30, normal. Só que naqueles parâmetros, gente, ele foi feito aqueles parâmetros para a população assim geral, é tudo muito generalizado. Mas a gente que tem esse desempenho maior, que pratica um treino, que se exercita todos os dias, precisa melhorar o perfil da vitamina D. Precisa melhorar essa dosagem. Não se contente com vitamina D de 30, igual fala lá no resultado do exame. Tenho sempre taxas de 50, 60, beleza, tá ótimo. Você vai sentir o vigor que tem o seu corpo. Minerais na prática esportiva, quais são as funções-chave? Ferro, cálcio e zinco. Agora vamos voltar lá para o cálcio um pouquinho, né? Vamos falar agora, na verdade, do cálcio, mas reforçando o que eu já falei lá na parte de vitamina C, que é o componente da hemoglobina e mioglobina, essencial para o armazenamento de oxigênio. A sua deficiência é muito comum em atletas, especialmente em mulheres, levando à fadiga e queda no desempenho. O cálcio é fundamental para a contração muscular,
transmissão nervosa e ação óssea, particularmente importante em esporte de combate como o Krav Maga, para a prevenção de lesões, então é importante para nos fortalecer, né? Fortalecer as terminações, né, nervosas e a transmissão também. O zinco é essencial para a função imunológica, síntese proteica e metabolismo energético. Sua deficiência pode comprometer a recuperação e aumentar o risco de infecções em períodos de treinamento intenso, porque o corpo ele vai demandar muita energia. Ele vai te sugar, ele vai sugar também suas vitaminas, ele vai trabalhar mais. Então, se você não tiver um aporte bom desses minerais, pronto, você vai ter um rendimento lá embaixo, você não vai conseguir. Às vezes, tem treino tão intenso, é diário, né, que algum campeonato, alguma coisa assim. Então, esses atletas, não só a alimentação realmente não vai bastar, vai ter que ter a suplementação. Por isso que tem momento certo para a suplementação. Depende muito da intensidade, da duração do treino. Vamos falar sobre esse outro mineral, que é o magnésio, né, que ele atua no metabolismo muscular e lactato. Ele é um mineral crítico para praticantes de Krav Maga. A dosagem, né, ideal é de 360 miligramas para poder suprir o que o corpo precisa. O autor McArdle, ele indica que esta dosagem promove menor acúmulo de lactato durante os exercícios intensos e quando eu tenho menos lactato, eu tolero melhor a fadiga ou eu previno a fadiga, tá? O magnésio ele é tão importante, gente, que ele participa de mais de 300 reações dentro do nosso corpo. O magnésio atua como cofator em mais de 300 reações enzimáticas. E isso ajuda também a melhorar a produção de energia e a síntese de proteínas. 15% do magnésio, ele é utilizado para performance, porque os estudos mostram um aumento médio de 15% na capacidade de trabalho durante exercícios de alta intensidade, após a correção de deficiência do magnésio. Então, veja só, poxa, eu melhoro 15%. Eu melhoro 15% quando eu tenho meu magnésio numa quantidade ideal, quando eu tenho ele numa quantidade adequada para o meu corpo. Então, se vocês forem verificar, né, o magnésio, também tem a solicitação através de um exame bioquímico muito simples, dá para ver a dosagem de magnésio, verificar se está lá no percentual adequado. Então, por isso, não deixem de fazer os exames, tem que fazer a cada 6 meses. Quem treina regularmente, direitinho, né? Os instrutores que acabam demandando muitas aulas, treina para ele, treina lá para os seus alunos também, ensina. Tá? Então, é importante verificar como está as dosagens dessas vitaminas, desses minerais, para fazer a suplementação correta. E o mais importante, não fazer sozinho. Porque se houver altas dosagens, sem mesmo você saber como você está, você pode passar mal. Você pode, ao invés de resolver um problema, né, atrair novos problemas. Zinco, cromo e desempenho físico. O que tem a ver aí, né, zinco e cromo? O zinco é um mineral utilizado muito pelo nosso organismo na recuperação também. É cofator de mais de 300 enzimas. Então, mais de 300 enzimas precisam do zinco para se formarem. Ele é essencial para a síntese proteica também, recuperação dos tecidos. É importante para a função de defesa, a função imunológica e resposta ao estresse. Participa também do metabolismo de hormônios anabólicos, hormônios construtores, formadores. As deficiências são comuns em atletas que restringem calorias ou o consumo de proteína animal, porque o zinco ele é encontrado nas fontes alimentares do reino animal. Tá? Então, quando eu tenho uma alimentação mais vegetariana ou faz uma dieta mais restritiva em carnes, por exemplo, eu posso ter a deficiência de zinco. E é outro mineral que eu posso também estar solicitando a dosagem. Cromo, ele participa do metabolismo energético, potencializa a ação da insulina, melhora a capacidade de glicose e aminoácidos para as células, pode contribuir para a melhor composição corporal. E os estudos sugerem benefícios em exercícios de alta intensidade com recuperação rápida entre séries como Krav Maga. Então, uma coisa ajuda a outra. Eles estão interligados.
Por isso a alimentação saudável, balanceada, porque quando a gente faz o balanço da alimentação, a gente não está falando só de uma alimentação colorida, saudável, não, é porque a gente vai balancear até os macros e micronutrientes dentro daquela comida. Agora, se eu só tenho um grupo de alimento, dois grupos de alimento que você come no seu dia a dia, como é que está balanceada? Como é que está diversificada? Quando está diversificada, isso quer dizer que eu tenho vários nutrientes diferentes. Não só é a comida que está diferente, são os nutrientes dessa comida que estão diferentes, tá bom? Então, dieta restritiva a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que ser prescrito por um profissional para saber o que vai ser restringido. Ferro e cobre. Vou de novo aqui pincelar o ferro. É um componente central da hemoglobina, né? E mioglobina está no músculo, hemoglobina no sangue, como vocês sabem. Transporta e armazena oxigênio, participa da cadeia respiratória mitocondrial e sua deficiência leva a fadiga, queda do volume de oxigênio máximo e desempenho. E o cobre atua como cofator para enzimas cruciais. Ceruloplasmina, metabolismo de ferro. Citocromo C oxidase, produção de ATP. Facilita transporte e utilização do oxigênio. Tá? Então, o cobre, pouca gente se ouve falar nele, mas ele tem aí, como vocês estão vendo, papéis muito importantes dentro do nosso músculo, dentro das nossas células, dentro do nosso sangue. Então, a gente não pode desprezar. Todo mineral tem o seu benefício. E assim como em excesso, eles podem também ser prejudicial, eles podem se tornar tóxicos para o nosso corpo, tá? Então, ele atua principalmente como cofator para enzimas cruciais. A sinergia, que é ferro e cobre, né? Ferro e cobre melhoram capacidade aeróbica e anaeróbica, que é o que a gente precisa no Krav Maga. A gente precisa que há uma sinergia, que a quantidade de um seja beneficiando a quantidade do outro, que eles estejam ali equiparados. Então, ele é essencial para a resistência em treinos prolongados, ter essa quantidade, né, balanceada, otimiza a recuperação entre séries intensas e melhora a tolerância ao lactato, e com isso previne fadiga. Tá? Então tem que ter uma sinergia, tem que ter um equilíbrio entre esses dois minerais. Nem tem que ter demais ferro e nem tem que ter demais cobre, ok? E como vocês estão vendo nessa primeira parte aí da função, ceruloplasmina, metabolismo do ferro, quer dizer, ele participa do metabolismo do ferro. Então eu preciso do cobre para o ferro ser metabolizado. Evidências científicas, benefício da suplementação. Olha só que interessante agora. Vamos lá. Eu tenho aqui nessa primeira, deixa eu marcar aqui para vocês verem melhor. Eu tenho aqui nessas três primeiras colunas os antioxidantes C e E, né? C mais E. Tenho aqui vitamina D e tenho aqui os minerais magnésio e zinco, ok? O que que acontece? Aqui, ó, redução do estresse oxidativo. Vitamina C e E. O que que acontece? Tá lá em cima, né? Há uma redução, eu consigo reduzir em maior quantidade. Vitamina C, vitamina E consegue reduzir em maior quantidade o estresse oxidativo. Já a vitamina D, ela não, ó, melhora, a função dela é melhorar a recuperação. Ó, aqui e aqui. Vou tentar explicar de outra forma. Peraí. Antioxidante C e E. Eu tenho aqui redução do estresse oxidativo, tá? Em maior quantidade. Já que eu tenho a vitamina D, né? Uma redução do estresse oxidativo em menor quantidade. E eu tenho aqui os minerais. Para diminuir a redução do estresse oxidativo, eu tenho aqui os minerais, eles fazem esse papel em maior quantidade que a vitamina D. Resumindo, desses três aqui, vitamina C e E, vitamina D e os minerais, quais deles reduz mais o estresse oxidativo? Vitamina C e E, porque são antioxidantes. Então, por isso, essa coluna está em maior quantidade, né? Está maior, sobreposto às outras. Depois, em segundo lugar, são os minerais. Os minerais, em segundo lugar, mais do que a vitamina D, ajuda a reduzir o estresse oxidativo. Agora, vamos para a segunda coluna, analisar essa aqui, ó. Essa coluna do meio. A vitamina D,
né? Essa coluna do meio, essa azul mais escura, significa melhora na recuperação. Quem melhora mais na recuperação? Antioxidantes, CIE, vitamina D ou minerais? Como magnésio e zinco? Tá aqui, ó. Magnésio e zinco melhora mais a recuperação. Tá aqui a coluna maior aqui, ó. Mas pouca coisa em relação à vitamina D. E quem ajuda, melhora a recuperação aqui na vitamina C e E, é que ficou em terceiro lugar. Ele ajuda, mas em menor proporção do que os minerais. Estão entendendo direitinho? Vamos lá para a nossa terceira e última coluna, que é o azul claro. Aqui eu vou tratar de aumento do desempenho. Quem nos ajuda a ter um melhor desempenho? C e E, D ou magnésio e zinco? Vitamina D ajuda no desempenho. Aumenta o desempenho da gente. Vitamina D. Segundo lugar, quem ajuda? Magnésio e zinco. Terceiro lugar, quem ajuda? Vitamina C e E. Conseguiram entender essas três, a função dessas três vitaminas, minerais, na redução do estresse oxidativo, na melhora da recuperação e no aumento do desempenho? Deu para entender direitinho? Pois bem, vamos passar adiante. E quando suplementar, Nádia? Quais são os critérios, né? Quando a gente indica, quando é que eu posso fazer? Primeiro, tem que ser feita uma avaliação nutricional, que é a análise da ingestão alimentar habitual para identificar possíveis deficiências nutricionais. A gente, como nutricionista, a gente precisa fazer um recordatório alimentar de 3 dias, que é verificar o que essa pessoa se alimentou, o que foi que ela comeu nos 3 últimos dias. Fazer um questionário de frequência alimentar, que é a gente verificar durante esses 3 dias quais alimentos apareceram mais, quais que ela consumiu mais, qual foi a frequência que ela consumiu. Aí eu anoto lá tudo direitinho. Faça uma avaliação clínica, que é a identificação de sinais e sintomas da deficiência nutricional. Tem fadiga persistente? Como é que está a recuperação? Está demorando muito para se recuperar? Está tendo infecções recorrentes? Caindo cabelo? Né? Unhas fracas? Está sentindo muitas dores pelo corpo? Se lesionando com facilidade? Tudo isso a gente pode estar avaliando, né, nessa parte clínica. Os exames laboratoriais, que é a confirmação de deficiências através de análises bioquímicas. A gente pede o hemograma completo, né, um marcador chamado ferritina, que dá para a gente verificar o nível de inflamação no corpo, o zinco sérico e marcadores de estresse oxidativo. A gente tem alguns exames complementares de marcadores de estresse oxidativo, que a gente pode estar solicitando um exame chamado homocisteína, a gente pode estar solicitando vitamina C, zinco, selênio, coenzima Q10, tá? Para ver como é que tá esses níveis aí, porque eles são marcadores, tá? De estresse oxidativo, esse corpo está muito estressado, só treina, né? E tá aí desequilibrando. Eu posso pedir um PCR, para ver se tem alguma inflamação associada ao estresse oxidativo e até mesmo o ácido úrico, tá bom? E posso fazer, então, depois de toda essa análise, uma prescrição individualizada, que é a suplementação específica conforme as necessidades que eu identifiquei. Então, eu posso fazer a dosagem adequada, o time correto, antes, durante, após o treino, estipular qual é o melhor horário para o indivíduo, para o paciente, né, o cliente se alimentar e fazer a reavaliação periódica. Melhorou as dosagens? Diminuiu? Vamos fazer de novo o exame com 6 meses para saber como é que está, né? O que o corpo tem utilizado, o que ele está consumindo, está conseguindo manter, caiu muito as dosagens após a suplementação ou conseguiu manter. Com 6 meses você fez a dosagem novamente e melhorou, mesmo fazendo atividade física. Então, quer dizer que os níveis estão adequados e sua dieta está balanceada, tá bom? Viu a importância? Fazer a avaliação nutricional, fazer uma avaliação clínica, exames laboratoriais e a prescrição individualizada, porque cada corpo vai funcionar diferente. Tem pessoas que vão gastar mais, né, certos tipos de micronutrientes ou macro, e outros vão gastar menos. Então, é muito variável, não é igual para todo mundo. Vamos seguir aqui. Quais são os riscos do excesso?
O excesso, a hipervitaminose e a toxicidade, né? Que traz esse excesso de vitaminas quando a gente não sabe como é que a gente tá, mas dizem que vitamina D faz bem, dizem que cálcio faz bem, magnésio faz bem, você só vê na internet, mas você tá usando sem saber se você precisa ou não, se o seu corpo está com deficiência ou não, entendeu? Então é muito importante você saber antes de dosar. As vitaminas lipossolúveis, quais são os riscos, né, que elas oferecem? Da vitamina A, se você suplementar mais de 10.000 unidades dia, você pode ter dor de cabeça, visão turva, uma hepatotoxicidade, que é o fígado ficar bem tóxico, né, acumular, porque a vitamina E é uma das poucas vitaminas que a gente consegue armazenar. E a gente consegue armazenar até por uma semana essa vitamina A. Então, se eu tomo demais, se eu faço uma suplementação acima do que eu preciso, acima do recomendado, então eu vou prejudicar o meu fígado, porque é lá que é metabolizado tudo. E olha só, essa vitamina, assim como as outras, a gente tem um guia, né? Os profissionais da área da saúde, principalmente médico e nutricionista, a gente tem um guia que tem a quantidade, de acordo com o sexo e com a idade, de cada indivíduo. Então, a gente sabe até quanto a gente pode suplementar. Quando a dosagem está tanto, quanto é que eu preciso de dosagem daquela vitamina para obter aquele outro resultado? Eu quero que, por exemplo, a vitamina D está em 18. Quanto é que eu preciso de suplementar de vitamina D para eu atingir 50? Então, a gente sabe, mas você não sabe. Em quantas semanas isso ocorre? 4 semanas, 12 semanas, 10 semanas? Se eu suplementar só 1.000 unidades para quem tem 18, eu vou aumentar quanto ao longo de 4 semanas, ao longo de 12 semanas? Você não sabe, mas a gente sabe. Entendeu a importância do profissional aí? Para vocês não saírem suplementando, prescrevendo, passando, ou só ver na internet que tem profissionais aí até mesmo da área da saúde que dizem uma quantidade X, mas você não sabe, você não tem como se prescrever, mesmo que não seja vendido com receita. Vão ao médico, vão ver as dosagens de vocês direitinho, porque assim vocês vão ter um ótimo rendimento. Porque olha só, o corpo de vocês vai ficar perfeito com a alimentação saudável e com a suplementação correta. Vitamina D, eu já falei um pouco, mas a suplementação é a toxicidade que causa a calcificação de tecidos moles, uma dosagem muito alta por dia, mais de 10.000, sem necessidade, porque tem que ter até 1 quilo de peso para conseguir dosar essa quantidade aí. Vitamina E vai inibir a coagulação, pode aumentar, assim, o risco de hemorrágico. E os minerais, o que eles podem causar se tiver em grande quantidade? Sobrecarga hepática, aumento do estresse oxidativo, se eu tiver ferro em maior quantidade do que eu preciso. O zinco em excesso pode inibir a absorção de cobre, imunossuprimir o organismo. E o magnésio pode causar diarreia, náusea e hipotensão. A pessoa pode diminuir a pressão arterial bem rápido e passar mal. Prático de suplementação e treinamento de Krav Maga. O que eu vou passar aqui não quer dizer que vai dar para todo mundo, mas para vocês terem uma ideia. Fase inicial, que é classificado como os primeiros 30 dias. Fazer correção de deficiências básicas e estabelecimento de linha de base. Por exemplo, você pode estar tomando um multivitamínico e mineral, que já tem todas as vitaminas e minerais juntos, tomar uma dose todo dia. Ou, especificamente, vitamina D3, 2.000 unidades dia, se níveis lá no exame abaixo de 30. Ou magnésio, de 200 a 300 miligramas à noite, no formato citrato ou bisglicinato, que são os mais indicados, que existem, né, 5 formas a gente prescrever o magnésio. Então, esses 2 formatos é mais benéfico para a gente aí do Krav Maga. Na fase de intensificação dos treinos, que pode ser de 30 a 90 dias, suporte para alta carga de treinamento é a vitamina C, né? Manutenção do multivitamínico mineral pode continuar, né? Após os 30 dias vai continuando, ou fazer também a vitamina C de 500 a 1.000 miligramas dia, dividida em 2 doses, o zinco de 15 a 30 miligramas dia, se a dieta é restrita em proteína animal, então você já tem baixa quantidade, né, de carnes, de uma forma geral.
O magnésio, um ajuste para 300 a 400 miligramas dia. Então, há um incremento, há um aumento do magnésio aí, após 30 a 90 dias, na fase de intensificação de treino. Fase de manutenção, que é uma fase contínua. Prevenção de deficiências e otimização da recuperação. Continua com polivitamínico mineral, de 3 a 5 vezes por semana, não precisa mais ser todo dia. Vitamina D3, o ajuste conforme os níveis séricos, então parar, ver como é que tá, porque eu já venho tomando desde o começo, então agora eu tenho que ver se tá bom, se eu continuo, se eu ajusto a dosagem, né? No caso, o médico ou nutricionista. E antioxidantes C e E, em períodos de maior volume e intensidade de treino, tá bom? Então aqui já deu para vocês terem uma ideia de como se faz uma suplementação e do que é preciso, né, nos primeiros 30 dias, de 30 a 90 dias, e depois só se você também depois entrar na fase de manutenção, ou se só faz o treino, né, de manutenção mesmo. Agora, sobre suplementação e prevenção de lesões. Os micronutrientes críticos na prevenção. Tá? A gente tem aí a vitamina C mais o colágeno, porque melhora a síntese de maturação do colágeno, fortalecendo tendões e ligamentos. A vitamina D mais o cálcio, que são essenciais para a saúde óssea e prevenção de fraturas por estresse. O magnésio, porque vai reduzir câimbras e melhora a função neuromuscular. E vitamina E e selênio, que protege membranas musculares de danos oxidativos durante exercícios excêntricos intensos. Então, aí a importância da suplementação, mais uma vez, na prevenção das lesões. Então, esses são os nutrientes. A gente tem algumas vitaminas e tem o magnésio, o selênio, o cálcio como minerais, que são essenciais para prevenir lesões. Sinergia dos micronutrientes, tá? Vamos ver agora a interação entre diferentes micronutrientes, como eles potencializam seus efeitos no desempenho físico, conforme o demonstrado pelo autor McArdle, tá? Primeiro, proteção antioxidante. Proteção antioxidante mais uma vez. Tá? Então, quando eu tenho essa sinergia dos micronutrientes, nada mais é que o equilíbrio entre todos os nutrientes. Nenhum tem mais exageradamente, nem ter de menos. Então, vitamina C, mais E, mais selênio trabalham em conjunto para neutralizar diferentes tipos de radicais livres e regenerar antioxidantes endógenos. Transporte de oxigênio, ferro, cobre, vitamina C otimizam a produção de hemoglobina e mioglobina, melhorando o transporte e utilização de oxigênio nos músculos. Olha só, né? A sinergia que eles têm. Eles, um ajuda o outro, né? Então, quando um tiver maior e o outro tiver menor, já desequilibra. Então, por isso tem que estar toda essa alimentação saudável para a gente obter o máximo desses nutrientes, mais ou menos a mesma quantidade, para eles conseguirem trabalhar juntos. Saúde músculo-esquelética, vitamina D, mais cálcio, mais magnésio, mais vitamina K2, trabalham sinergicamente para fortalecer ossos e melhorar a função muscular. O metabolismo energético, vitamina do complexo B, mais magnésio, mais zinco, potencializam a produção de ATP e utilização de substratos energéticos durante o exercício. Como vocês podem ver, eu tenho, vamos ver aqui, vou comparar aqui para vocês. É aqui onde a vitamina C, zinco, selênio, vitamina E. Onde eu tenho aqui magnésio. Vamos ver aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho magnésio aqui que eu vou precisar para o metabolismo energético, junto com a vitamina B e zinco. E vou pegar também parte desse magnésio para trabalhar aqui, junto com a vitamina D, cálcio e K2. Entendeu? Então, eu tenho que ter um aporte bom, porque ele vai entrar em vários locais ajudando o nosso organismo. E assim acontece com outros micronutrientes. Considerações finais e recomendações. Então, o que a gente recomenda? O que eu recomendo aqui para vocês? A individualização, tá? Ela é fundamental para você ter bons rendimentos, um bom resultado. Não existe um protocolo único de suplementação. Eu dei aquela base lá para vocês terem uma ideia, tá? Para vocês darem realmente a importância devida.
Ajuda, assim, se vocês já começarem por lá, já tá ótimo, mas precisa dosar, precisa ser prescrito por um profissional da área da saúde. Não existe um protocolo único de suplementação. McArthur enfatiza que as necessidades variam conforme características individuais, tipo de treino e padrão alimentar. Alimentos primeiro, suplementos depois, tá bom, gente? A base da nutrição deve ser uma alimentação equilibrada, com suplementos apenas como complemento estratégico para corrigir deficiências específicas. Não é para sair aí substituindo. Vou agora suplementar. Agora eu já tomo vitamina C, não preciso mais de limão. Não vou botar, não preciso nem de limão na salada. Não preciso nem. Aí deixa de comer os alimentos que tem outros nutrientes junto daquele alimento para suplementar, às vezes, fazer uma suplementação que só tem apenas um. Entenderam? Então, por isso a importância de ter todos dos alimentos direitinho. Avaliação profissional, recomenda-se a avaliação por nutricionista para diagnóstico nutricional adequado antes de iniciar qualquer protocolo de suplementação e monitoramento constante, que é o acompanhamento periódico dos parâmetros bioquímicos e de desempenho para ajustar a estratégia de suplementação conforme necessário. Então, essas são as minhas considerações finais para que vocês comecem a pensar direitinho e consigam realizar todas essas etapas. Procurar um profissional, fazer avaliação, sair com seu cardápio individualizado para você, retornar, que é o monitoramento constante. Olha, tá dando certo, tô assim, tô assado, tô me sentindo bem melhor, meu rendimento, né, foi magnífico, enfim. E eu vou deixar alguns tópicos para reflexão. Talvez vocês já tenham conseguido aí até ter essas respostas. Vamos ver. Como identificar se um praticante Krav Maga realmente necessita de suplementação? Vamos parar para pensar aí? Já dá para responder essa pergunta? Qual a relação custo-benefício da suplementação versus otimização da dieta? Terceira questão. Como avaliar a qualidade e segurança dos suplementos disponíveis no mercado? Vocês já pesquisaram sobre isso? De vez em quando aparece uma pesquisa aí pelo Instagram, que a Anvisa fez, aí denunciam, qual é o melhor suplemento, marca tal foi a pior e tal. Então, tem que avaliar até essa questão da qualidade e da segurança, porque existem marcas e marcas. Quais estratégias para periodização da suplementação conforme ciclos de treinamento? Quais são as estratégias que eu devo usar? Naquele exemplo que eu coloquei no slide, né, anterior, o slide do nosso módulo, vem falando as fases e vem falando o tipo de suplementação para cada fase. Tá? Então, volta lá para rever, porque já dá para responder aí, ó, já tô dando esse bizu. Já dá para responder aí uma parte dessa discussão. Então, pensem, reflitam, vejam se que vocês aprenderam aí ao longo desse módulo 4, conseguem responder aí essas 4 questões. Obrigada pela atenção mais uma vez e deixo essa seguinte mensagem para vocês também refletirem. Antes de investir em suplementos, invista no que realmente importa: comida de verdade, hidratação e consistência. Suplemento é complemento e não atalho, tá bom? Então, beijo no coração, até o próximo módulo.